A persistência pode mover montanhas. Imagina você ter uma empresa que fatura 50 milhões de reais por ano e de uma hora para outra se ver afogado numa dívida de 10 milhões de reais. O protagonista desta história é um empresário aqui de São Paulo. O Rodrigo Clemente conta pra gente como conseguiu sair do buraco e salvar o negócio. Você começa a fazer contas, né? E aí, quando você se depara com a bomba, ela tá maior do que você imagina. Eu guardo até os centavos, 10.876.630 reais e 27 centavos. Eu diria para você que foram os 1.500 dias mais trabalhosos da minha vida. Rodrigo é dono de uma agência de marketing voltada para o público jovem. Durante 4 anos, ficou atolado numa dívida de mais de 10 milhões de reais. Eu comecei sem nada praticamente, com um capital pequeno de investimento, e a empresa cresceu muito rápido, chegando a faturar 50 milhões no ano. Então, o que deu errado? São vários fatores, tá? Mas assim, o primeiro, e acho que o mais importante, é um pouco da imaturidade, né? Eu gosto de trabalhar algumas metáforas, brincando assim. Então, assim, é igual a abelha quando ela vê o mel a primeira vez, ela se lambuza. Então, quando você começa a crescer muito rápido, a tendência é que você se descontrole. Para o David Calas, consultor de mercado e professor do INSPER, o que o Rodrigo fez para salvar a empresa serve de exemplo para muitos empresários endividados. Você tem que primeiro entender de onde vem a dívida. Se a dívida vem da operação ou se a dívida vem de uma questão financeira. Além da imaturidade, Rodrigo cometeu um erro comum no mundo dos negócios. Esse é o crime que todo empresário comete. Assim, quando ele começa a misturar o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, é o primeiro passo para o buraco. E isso, infelizmente, aconteceu comigo, né? O que fazer, então, nessa hora? Se a dívida é uma dívida financeira, aí é questão de renegociar a dívida, alongar prazo de pagamento, reduzir prazo de recebimento, melhorar, reduzir estoques ou eventualmente buscar capital novo para colocar dentro da empresa. O Rodrigo fez exatamente isso e deu a volta por cima. Eu botei a mão na massa, arregacei de verdade a manga e fui para cima negociando cada um dos meus credores, cada um dos bancos, fornecedores. Ao mesmo tempo em que negociava as dívidas, Rodrigo manteve a empresa ativa. Foi um negócio muito desafiador, né? Então, você imagina que num dia de 24 horas, 12 eu ficava negociando dívida, e os outros 6 eu tinha que vender de qualquer jeito e o restante que me faltava eu dormia, que eram 6 horas. É trabalhoso, é longo, demora e exige persistência muito grande. Mas tem fim, tem caminho, tem luz no fim do túnel. Ele conseguiu equilibrar as contas. Cada vez que eu aumento eu começo a olhar a planilha de custo, eu peço para o meu pessoal do financeiro, falar, e aí, estamos bem, como é que não estamos? A gente vai bem no efeito conforme a banda toca, não tem nenhum tipo de extravagância. Reduziu o número de funcionários. Dos 100 colaboradores, só 12 ficaram na empresa. Quando você tem que cortar essas pessoas que você teve um vínculo muito próximo, é muito difícil. Talvez para mim tenha sido a parte mais difícil de toda essa crise. Ele também trocou um espaço de 400 metros quadrados por um menor e mais barato. O custo de aluguel, por exemplo, do espaço que eu estava era 45 mil total na época. Eu fui para 3.240 com condomínio incluso. Então, a redução foi realmente muito brusca, bastante, assim, intensa. Os custos fixos caíram de 500 mil para 38 mil reais mensais. Ponto-chave para o Rodrigo recuperar aos poucos a receita e ver que ainda havia luz no fim do túnel. Lá, naquele momento, eu não tinha tanto controle, então por isso a coisa se perdeu. Então hoje eu faturo metade do que eu faturava, mas em termos de ganho, eu ganho muito mais do que eu ganhava antes, porque eu tenho uma equipe mais enxuta, um negócio muito mais controlado e resultados financeiros bem mais interessantes. E muito mais maturidade, né? Com certeza, isso é o fato. Muito mais. R$ 61 milhões de brasileiros estão no vermelho, segundo o último levantamento da Serasa Experian.
O número é o maior já registrado desde 2012 e afeta diretamente o caixa das empresas. Notamos que na nossa sociedade, os pequenos empresários é que sofrem, infelizmente, o mal do calote. Para se prevenir, o consultor de mercado alerta. O empresário precisa, antes de tudo, conhecer o perfil do seu consumidor. O bom cliente é aquele que sempre pagou em dia, mas por conta de algum problema financeiro, entrou no vermelho. Esse cliente vai fazer de tudo para honrar a dívida. Ele gosta da tua empresa e gosta do teu produto. Nunca vai falar mal da sua empresa e nem nega a compra. O segundo tipo é o que gasta mais do que tem e só vai pagar o que deve se você insistir muito. Depois vem o consumidor que acha que não pagar é um bom negócio. Faz uma única compra e não aparece mais. Vai dar a maior canseira para pagar a dívida. Por fim, vem o caloteiro de carteirinha, o que age de má fé e usa até documento falso para comprar e não pagar nunca. O inadimplente é o teu bom cliente. Os outros 3 não são e isso pode ser fatal para o seu negócio. Por isso, é importante analisar o comportamento do cliente que frequenta o seu negócio. Faça ali um pequeno cadastro, olhe os seus documentos, tá? E veja se verdadeiramente ele gosta da sua loja, gosta do seu produto. Ou se realmente ele entrou somente para aproveitar uma oportunidade. Para cobrar dívidas, use sempre uma empresa especializada em recuperação de crédito. Com uma boa venda e uma boa assessoria de recuperação, eu tenho certeza que você sai da crise.